nós vamos dar início à sessão de defesa de dissertação do aluno Jânio César da Silva, intitulada Apoio Informacional sobre Agentes do Trabalho em um Ambiente Organizacional com Distintos Regimes Jurídicos, proposta de um serviço de autoatendimento. Compõem a banca de avaliação desse trabalho, os professores Priscila Martins Reis Machado, avaliadora externa, e Daniel de Araújo Martins, avaliador interno ao programa, a quem eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de estar aqui conosco, a gentileza de fazer a leitura do trabalho, de participar com a gente nesse momento de conclusão da defesa do Jânio. Então, só para socializar com todos que estão aqui, nossa defesa tem 3 momentos, né? O primeiro momento, o Jânio disporá de 30 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Na sequência, os professores farão arguição pelo tempo que julgarem necessário. E no terceiro momento, portanto, a gente vai se reunir num ambiente privado, eu e os professores, e na sequência voltamos aqui para fazer a leitura da deliberação, da ata de defesa. Então, é isso, Jânio, te desejo boa sorte nos 30 minutos. Quando faltarem 5 minutos, eu vou fazer um sinal sonoro aqui para você, indicando que você deve se encaminhar para as conclusões, tá bem? Então, boa apresentação, boa sorte, aproveite bem os minutos seguintes. Bom dia a todos, aos membros da banca e a professora Priscila e o professor Daniel Martins, e o orientador, né, o professor Dr. Pedro Alves Barbosa Neto, que muito me ajudou nesse trabalho. Então, o meu trabalho, ele é apoio informacional sobre acidentes do trabalho em um ambiente organizacional com distintos regimes jurídicos, proposta de um serviço de autoatendimento do mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Então, vou passar a explicar aqui os pontos principais dessa pesquisa que eu julgo necessária aqui para esse momento. A princípio, uma contextualização, né, onde eu vou mostrar aqui, estou mostrando aqui o roteiro, né, de apresentação para vocês. Uma contextualização, depois, posteriormente, uma questão norteadora e pressuposto utilizado no trabalho, a justificativa, posteriormente, objetivos tanto gerais como específicos, depois, referencial teórico, metodologia e, para finalizar, resultados e discussões. Então, a contextualização, como eu coloquei, né, ao longo da pesquisa, é que no recinto que é estudado, no recinto laboral estudado, existem servidores públicos federais, que são vinculados ao regime jurídico único, e trabalhadores em geral regidos pela SLT, né, que são os empregados da EBSER, né? Óbvio que existem outros grupos de trabalho lá, mas eu me centrei nesse aqui em relação à problemática que aconteceu com a entrada da EBSER, né, gerindo todo o serviço da UFRN, parte administrativa, gerenciando, né, e os servidores que se encontravam lá e se sentiram insatisfeitos em algum momento por um ou outro serviço que passou a não ser prestado de maneira a contento pela própria universidade, né, e também em relação à EBSER. Um deles são questões relacionadas à segurança do trabalho. Dentre esses, seria o processo de análise e investigação de acidente de trabalho. Como essas reclamações, a gente convivendo, trabalhando, começou a perceber, e aí isso virou fruto de pesquisa desse trabalho aqui. Então, diante desse cenário, emergiu a questão central desta pesquisa, né? De que forma seria possível contribuir com o processo de busca por informações sobre acidentes de trabalho, né, visando a promoção e preservação da saúde desses servidores da UFRN, né? Como melhoraria essa promoção da saúde por meio de informações sobre acidente de trabalho. Uma vez que o acidente do trabalho é o que macula, né, cerceia a saúde do trabalhador. Então, pressupõe-se que a unificação dos fluxos informacionais no processo de análise e investigação de acidentes, né, tornando-os convergentes, compatíveis, né, em relação aos setores que gerenciam esse serviço, que é o SOST, que é como fosse o setor de segurança do trabalho da EBSER e a segurança do trabalho da FRN, que é ativista. Então, além dessa unificação dos fluxos, seria também disponibilizado um serviço de
autoatendimento em relação não só à promoção, à notificação dos eventos infortunísticos, né, que envolvem doenças, acidentes e também quase acidentes, mas também que possa fornecer informações, né? Isso aí evitaria muitos acidentes e promoveria a saúde e segurança do trabalho desses trabalhadores. Então, a justificativa, né, para esse trabalho é porque tem um potencial de afetação de muita gente, de muitos indivíduos, porque hoje há 51 hospitais universitários e desses, 41 são vinculados à rede de ABSER. Então, uma vez que a gente consigamos, né, ter um produto, ter um processo bem definido, com etapas definidas que possa ser reproduzido em outros cenários, muita gente será afetada positivamente pelos produtos desse trabalho. Diante disso, o objetivo central da pesquisa é investigar os caminhos a percorrer para o desenvolvimento de proposição de um serviço de apoio informacional, né, a fim de auxiliar os servidores da FRN no processo de busca por informações sobre acidente de trabalho, visando a promoção e preservação da saúde desse público. Então, para tanto, foi necessário, então, identificar a satisfação com a forma de obtenção, utilização e compartilhamento de informações, né, sobre esse processo, né, nos domínios do hospital, verificar esse processo, de modo geral, né, criando seus fluxos de informação, já existiam em dois contextos, e verificar como é que eles estariam, né. Depois, comprovar a viabilidade jurídica dos objetivos da pesquisa, quer dizer, seria realmente possível fazer essa unificação dos fluxos, né? Tem algum entrave jurídico? Né? Então, isso aí é necessário. Além disso, propor o serviço de autoatendimento de informações sobre acidente de trabalho. Com esses 4 objetivos aqui, teríamos, então, o resultado pretendido. Para tanto, foi necessário fazer o referencial teórico, né, que seria essa segunda parte, envolvendo 2 eixos principais, né, que esse trabalho houvesse. Seria a gestão da informação, esse tópico de gestão da informação, né, toda a área, todo o estudo dos seus aspectos, e segurança e saúde do trabalho. Sobre a gestão da informação, foram estudados aspectos históricos, né, e nesses aspectos foram colocados tanto os períodos da gestão da informação, como fases, né, daí cada autor foi usado para fundamentar, né, na pesquisa científica. Aspectos relacionados à gestão, conceituais, como, por exemplo, gestão, né, diferenciação entre dado, informação e conhecimento, conceitos diversos sobre informação e gestão da informação. Eu tive que dividir, né, entre gestão, informação e gestão da informação para poder ter uma visão holística do tema. Além disso, estudar sobre o apoio informacional, esse conceito, verificar o que mais se aproxima e que se aplica nesse trabalho. E alguns temas correlatos, né, importantes para fundamentar esse referencial, como o domínio da informação, tecnologia da informação, sistemas de informação, serviços e produtos de informação e tecnologias de autoatendimento. Além disso, foram estudados, né, à vista de obter uma aproximação, uma aderência dos produtos estudados, né, em relação aos modelos da gestão de informação e também os modelos de fluxo informacional. Em relação aos modelos da gestão da informação, foram estudados o modelo de Davenport, de Chu e McGee para o SAC. Em relação aos modelos de fluxos, foram estudados o modelo de Lesca, Almeida, Navarro, Barreto e Bial, né? Além do modelo dos modelos de gestão da informação informados. No que se refere à saúde e segurança do trabalho, né, que é a grande área que os assistentes estão mergulhados, né? Então, foi feita também a evolução histórica, né, trabalhado o direito à saúde do trabalhador, além da saúde e segurança do trabalho no Brasil. Para tanto, alguns atores aqui se destacaram bastante nesse estudo, principalmente a Oliveira, né, o Sebastião Oliveira, que é o desembargador, e o pesquisador Túlio Soares, né, que foi realmente foi uma dica que deu um salto de qualidade muito grande no meu trabalho, além do ministro Godinho Delgado, né, para fundamentar a parte doutrinária. Além disso, o saúde e segurança do trabalho foi estudado esse sistema em ambos os regimes, para poder fazer a comparação, tanto em relação aos servidores como aos empregados públicos. Analisado também agentes de risco no ambiente do trabalho, né, suas espécies e forma de medição de controlá-los. E, finalmente, os infortúnios laborais, né, que são os acidentes de trabalho, doenças e quase acidentes, visto histórico, legislação, espécies e aspectos informacionais. Para tanto, a fundamentação teórica foi feita por meio do levantamento bibliográfico, e isso envolveu
os temas gestão de informação, fluxo informacional, serviço de informação, apoio informacional, acidente do trabalho e saúde e segurança do trabalho. Então, assim, demandou muita pesquisa nesse sentido, né, nesses pontos. A caracterização, a abordagem usada o método indutivo, e o procedimento, usaram 3 métodos, né? Método monográfico, comparativo e estruturalista, que foram explicados, né, fundamentados ao longo do trabalho. Na execução, utilizou-se a coleta de dados. As fontes de pesquisa são bases muito conhecidas, né, no Brasil, no mundo da ciência da informação também, né, a Brapse, o OASIS-BR, o Google Acadêmico, Cielo, Scopus e Web of Science como principais, mas também tivemos muitos estudos em livros, enfim, em materiais, né, que foram usados ao longo da pesquisa. Os campos de busca que eu utilizei foi título, palavra-chave e resumo. Isso dependia do critério de cada base, de como isso seria combinado. Os tipos de documentos que eu pesquisei foram artigos, teses, dissertações, publicações renais, documentos governamentais e institucionais e legislação. Os critérios para a inclusão dos artigos, dos trabalhos, não seriam produções que abordassem temáticas sobre a gestão da informação e também segurança do trabalho, com foco na prevenção dos acidentes de trabalho. E para isso eu usei também, incluir trabalhos que fossem completos e que tivessem idioma português, inglês e espanhol, e de vez em quando aparecia outro também para utilizar. Para a exclusão de materiais, eu utilizei o método da duplicidade, então aqueles que fossem duplicados eu não utilizaria. Títulos e resumos que estariam inconsistentes com o conteúdo, né? Embora parecesse que fosse utilizar, mas posteriormente analisando não teria relação. Idiomas que não foram estabelecidos, documentos que estivessem incompletos. Aí, nesse caso, eu obtive essa quantidade de documentos recuperados e selecionei, né, uma quantidade bem menor, dependendo dos critérios de inclusão e exclusão. Então, em relação a Brapse aqui, foram só 126 selecionados, né, em relação ao ASIS, 147, 96 no Google Escolar, 38 na Cielo, 91 na Scopus e 55 na Web of Science. Para a comprovação do método indutivo, né, enquanto caracterização da pesquisa, né, eu utilizei essas chaves aqui, essas considerações para poder comprovar que estaria realmente o método indutivo. Então, considerando que de premissas, né, em C1, sobre acontecimentos observados, passa por uma conclusão, né, que contém informações sobre acontecimentos não observados, é C1. Pelo raciocínio, passa dos indícios percebidos a uma realidade desconhecida a eles revelada, é o C2. O C3, o caminho de passagem vai do especial ao geral, isso está realmente casado com o que foi feito durante a pesquisa. E C4, a extensão dos antecedentes é menor do que a conclusão. E C5, quando é descoberta uma relação constante entre os dois fenômenos, passa-se a afirmação de uma relação essencial e consequência universal e necessária entre os fenômenos. Então, observando essas considerações, eu percebi que realmente estaria enquadrado no método indutivo, porque as queixas evidenciadas em relação à cobertura deficiente no campo da infortúnica laboral, a serem investigadas e sistematizadas, podem servir de base para compreender e propor uma solução que seja generalizável ao mesmo contexto e em outras instituições, como eu mostrei as diversas instituições que são hoje regidas pela EBSER. Então, aqui, os participantes, né, da pesquisa e o contexto, apenas eu coloquei onde é que fica a topografia desses setores aqui, né, em relação à instituição. Então, hoje o setor de segurança do trabalho da FRN fica vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, que fica vinculado à Diretoria de Saúde da DAS, né, da Saúde do Servidor. E em relação ao setor de segurança do trabalho do UOL, né, da EBSER, fica vinculado à divisão de gestão de pessoas também, então já mostra uma certa compatibilidade entre esses setores, o que é pensado, né, que é vinculado à gerência administrativa e à superintendência da EBSER. Bom, os contextos participantes, apenas para fazer para obter o perfil, né, desses participantes aqui. Então, na EBSER, hoje temos 1.332 empregados, né, públicos, dos quais 69%, quase 70% são
é público feminino e 30% masculino. Já no FRN, hoje há 375 servidores trabalhando na IBCE-UO, né? Desse aqui o perfil é 60% feminino e 38,9%, quase 40% masculino. Só para entender o perfil desses participantes, né? Desse potencial participante da pesquisa. A coleta de dados envolveu, antes de iniciar a coleta de dados, né, a aprovação no Conselho de Ética da FRN, um processo que durou aí 4 longos meses, né, foi duro, mas deu certo. Depois, a obtenção da carta de anuência pela IBCE, aprovação no Conselho de Ética do Onofre Lopes também, né, e depois desse processo todo aqui, né, que começou dia 1º de 12 de 2023 até 2 de 4 de 2024, né, foi a aplicação do pré-teste nesse período, e, finalmente, a aplicação dos questionários, começando dia 1º de 12 de 2023, de 2024, na verdade, que é a data, né, até 2023. E depois as entrevistas, né, para finalizar essa parte. A síntese do percurso metodológico, né, que foi utilizado, né, então, dentro da banca de qualificação, foram sintetizados os objetivos específicos, e aí os objetivos específicos são colocados de um lado e as abordagens sujeitas coleta e análise do outro aqui. Então, na identificação da satisfação, eu utilizei a abordagem quantitativa, né, são os questionários que foram utilizados, e os sujeitos, né, os servidores da UFRN e empregados da IBCE. E coleta de dados também, né, foi utilizado questionário, e análise de dados da estatística descritiva. Para a verificação do processo em si, o mapeamento foi feito dos fluxos, né, informacionais, uma abordagem qualitativa, junto às chefis e também pesquisa documental e entrevistas, foi utilizado para poder cumprir esse objetivo específico. Na análise de dados, foi feita análise de conteúdo, né? Vocês viram aí na pesquisa. Para a comprovação da viabilidade jurídica, foi feita uma análise qualitativa, uma abordagem qualitativa, pesquisa documental e legislações, né, regimentos internos, e também análise de conteúdo para ajudar nesse processo. E a proposição do serviço de autoatendimento de informações, uma abordagem qualitativa, utilizando softwares e todos os elementos que foram trabalhados aqui para cumprimento desse objetivo. Em relação à satisfação, né, aí já avaliando os questionários, resultados de discussões, eu destaquei alguns gráficos aqui, porque não dá tempo de ver todos, mas alguns que são bem interessantes para ver, para a gente ter noção dos resultados, né? Então, no gráfico 24 aqui, quando foi avaliada a satisfação com os modos de obtenção, utilização e compartilhamento de informações relativas aos acidentes de trabalho, onde realmente se verificou, né, que a satisfação é muito baixa, né? Ou seja, somando aqui, combinando aqui os muito satisfeitos com satisfeitos, passa pouco de 10%. É isso que eu queria obter, né? Saber, em relação a esse pessoal, ao público-alvo, como é que estava essa satisfação. Eu vi que estava muito baixa realmente, né? Então, uma parcela grande de insatisfação e neutralidade também, que preocupa um pouco, quer dizer, preocupa bastante essa neutralidade, porque são informações que vão gerar a prevenção de acidente de trabalho. E quando você vê neutralidade, você se preocupa. Em relação à satisfação com o serviço em si, né, de modo geral, aí você vê que também é muito baixo, né, dá em torno de 16%. Poderia, esse número aqui, uma vez que fosse bem trabalhado esse serviço, deveria ser bem maior essa fatia, né? Então, muita gente também neutra, mas muita gente insatisfeita, né? Ou não tem conhecimento, ou neutro, então, assim, é um serviço que realmente precisa de um apoio informacional, de uma ajuda no aspecto comunicacional. E uma das perguntas principais também é se havia diferenças significativas nos processos relacionados a acidente de trabalho, né, entre os servidores da FRN e colaboradores da IBCE. Então, se você combinar os sim, você vai ter mais em torno de 47% aqui, informando que eles percebem diferenças significativas nos dois, em relação aos servidores e à IBCE. Muita gente não tem opinião também, em torno de 40%, e apenas 15% informa que esses processos são semelhantes, muito semelhantes. Relativo à frequência de busca por informações, né, então, sobre a prevenção de acidente de trabalho, considerando que um hospital onde acontece muito acidente, foi surpreendente aqui que quase que raramente, né, quer dizer, raramente as pessoas procuram
informações sobre acidente de trabalho, em torno de 70%, né? Outros nunca procuraram, então aí, somando os dois aqui, fica em torno de 80% aí que não, ou nunca procuraram, raramente procuram essas informações, o que mostra uma preocupação muito grande também. E aí as perguntas que têm a ver com os objetivos da pesquisa, né? Muito relacionadas aos objetivos da pesquisa, que seriam, pelo menos, os produtos, né? No gráfico 27, a pergunta é o seguinte: os fluxos de processos relacionados a acidente de trabalho, envolvendo servidores e empregados da IBCE, né? Eles devem ser compatibilizados? Aí, então, nesse caso, a resposta positiva, né, foi muito significativa, aqui, ó, foi 80, quase 86% das pessoas realmente têm a intenção, né, opinam que deveria ser compatibilizados esses fluxos, né? Em relação à relevância da disponibilização do serviço de atendimento, né, que é o produto final, né, um dos produtos finais, a maioria entende, né, que é muito relevante, né, 70% muito relevante e quase 30% relevante. Então, somando aqui essa relevância, dá mais de 95%, entendendo que esse serviço seria de extrema relevância aqui para que eles tivessem um apoio informacional sobre os acidentes e prevenção de acidente de trabalho. Em relação às entrevistas, foi utilizada a análise de conteúdo, e para isso eu utilizei a metodologia, né, de sair do geral para mais específicos, né, pegando aspectos-chave e transformando em categorias iniciais, posteriormente em categorias intermediárias e depois em categorias finais. Então, as categorias iniciais foram traçadas com base nos pontos que foram investigados e verificados na pesquisa. Em relação a eles, foram obtidas categorias intermediárias e, finalmente, categorias finais que tem a ver com onde é possível analisar todo esse conteúdo baseado no que foi sistematizado. Em relação às entrevistas, ainda em relação às entrevistas, alguns pontos que foram colocados, né, traçados aqui nas respostas dos gestores, né? Então, por exemplo, utilizar as informações sobre os acidentes na promoção da saúde do trabalho para fomentar a saúde e integridade física dos trabalhadores. Então, eles opinaram aqui, por exemplo, o gestor da ABC, né, colocou que, no final das contas, eles trabalham, que a ideia é realmente que não aconteça, né? Ele diz aqui, ó, então era para a gente conseguir mitigar esses riscos antes do acontecimento dele. Então, para que isso possa ser mitigado antes que aconteça, é necessário informações. Que as informações cheguem a tempo, não sejam intempestivas, para que não aconteça com outras pessoas. O gestor da FRN, ele se posiciona no sentido de que essas informações, elas trazem muitos subsídios, né, para que não possam acontecer outros acidentes de trabalho. Quando perguntados em relação aos fluxos informacionais, se podem ser compatibilizados, então eles também, como também nos questionários, eles se mostraram bastante a favor, né? Então, só pegando um trecho aqui da fala do gestor da IBCE, então ele colocou assim: eu acho que essa compatibilidade através de um sistema, não sei como funciona, seria muito boa e muito importante para nós. Aí digo nós, englobando você, porque eu também trabalho na área, né? E o gestor da FRN colocou, né? É de extrema importância, até porque são pessoas que trabalham no mesmo ambiente. Então, não devem ser tratados de forma distinta. Em relação à implementação do serviço de autoatendimento, essa aqui é a parte, um trecho que eu retirei da resposta dele, né? Só para deixar aqui claro. Então, ele se posiciona no sentido, o gestor da IBCE, né? De segurança do trabalho, e facilitaria o comprometimento dos colaboradores, né? Porque eles teriam um sistema onde não precisariam, não ficariam vinculados ao horário de trabalho, inclusive, né, poderiam fazer isso a todo tempo e imediatamente se que acontecesse o evento. E o gestor da FRN, ele se posiciona que é extremamente relevante no sentido de colocar de prontidão. Então, aconteceu aquele evento infortunístico, já seria comunicado. E ele frisa aqui que quando a notificação é rápida, a resposta também é rápida. A gente consegue fazer um diagnóstico do ano todo, né, e ver com clareza onde as coisas estão mais complicadas e onde a gente pode fazer um plano de melhorar. Então, as informações aí seriam bem melhor trabalhadas. Em relação à viabilidade jurídica da proposta, né, realmente foram utilizadas duas estratégias, né, no sentido de demonstrar que era viável juridicamente. Então, a primeira é ver se isso estava fundamentado, né, realmente nos princípios de direito, nos princípios, né, dos fundamentos trabalhistas, né? Então, realmente eu vi, né, fui atrás
procurei direitos humanos fundamentais, direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, o direito fundamental à informação trabalhista, aos princípios do direito do trabalho e às normas da OIT. Então, eu vi que esse apoio informacional sobre acidente de trabalho, no sentido de promover a saúde e segurança do trabalhador, está fundamentado. Essa é a análise positiva. E uma análise negativa, no sentido de que observar nos regimentos se há algum entrave, né, considerando esses fatores aqui, esses parâmetros, né, de promoção à saúde e segurança do trabalhador, prevenção do acidente de trabalho, né, e gestão de informações, né, ou então ações de capacitação, usando esses parâmetros aqui, observando, comparando os dois regimentos, se havia algum entrave, e eu percebi que não havia nenhum entrave. Então, não havia nenhuma proibição nos regimentos e outros instrumentos próprios, e os direitos humanos, trabalhistas e informacionais, de modo geral, eles permitiam que fosse possível essa unificação. Em relação ao mapeamento, né, e unificação dos fluxos informacionais, primeiramente foram compreendidos os fluxos, depois foi feita uma remodelagem, né, para a linguagem de fluxograma, porque cada um havia um jeito de colocar isso de maneira distinta, e a proposição do fluxo de informações unificado, né? Então, finalmente, depois de compreender os fluxos, de remodelá-los, foi possível fazer a compreensão, depois de estudar muito. Então, é um fluxo que envolve duas organizações, começa na IBCE e termina na FRN. Então, por isso que ele aqui de certa forma, entende que ele está unificado, né? Então, como é que começaria, né? Ocorreria um acidente, né? Ok, obrigado, professor. Ocorreria um acidente, o serviço de informação ele alertaria que aquilo aconteceu. Se não houvesse vítima, ele é classificado como um quase acidente e não como acidente. Mas se houvesse acidentado, ele iria para a enfermaria, né? Uma vez que, mesmo não havendo vítima, deveria haver investigação e o envio de relatórios aos setores específicos, né? Se houvesse vítima, então iria seguir no fluxo da IBC normal, quando está um médico, e depois atender esse acidentado e remeter eles para a UFRN. Eles compareceriam a DAS aqui já no campo da UFRN, ó, né? E aí seguiriam conforme se já havia uma comunicação acidente ou não, né? Para os fluxos que já existem aqui na UFRN. Então, e aqui na UFRN classifica-se como se a forma como acontecesse a comunicação, os critérios da UFRN que foi explicado no trabalho. Então, assim, considera-se que esse é um fluxo unificado e mais integrado entre as duas instituições. O produto final, né, o resultado final, né, dos objetivos específicos, foi exatamente o serviço de autoatendimento de informações sobre acidente de trabalho. E, então, analisando, né, todas as problemáticas envolvidas no trabalho, foi feito esse projeto, esse protótipo, né, pensando, por quê, né? Chamei de SAMI, porque SAMI é uma interface amigável, né, que tem noção de integração entre as duas instituições, né, e lembra muito também o SAMU, né, que seria um serviço de notificação instantânea. Então, assim, o que aconteceu, esse infortúnio tem que ser comunicado, tem que ser notificado, na verdade, né. E aí, essas duas áreas principais que foram projetadas para esse serviço, considerando que hoje os smartphones são bem mais difundidos, né, do que outras ferramentas, mas também tem projeção de ser colocado para outras plataformas, como totens, tablets e outros serviços, né? Então, duas áreas principais. A área de notificação desses infortúnios, que seria essa área inicial, onde ele poderia comunicar um quadro acidente, um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, e a área de apoio informacional, que aí teria não só a função de notificar, mas também de prevenir, né? De avaliar, de ter uma visão geral, uma visão total aqui da questão acidentária na unidade. Então, seriam essas duas funções. Na parte de notificação, ele teria acesso a um formulário, né, onde ele informaria a data, o local, o setor, e poderia escrever algo, né? Poderia recuperar todo o tempo essa informação, né, e acompanhar essa notificação todo o tempo, uma vez formada. Bom, na área de apoio informacional, ele vai ter acesso a informações, né, a conteúdo, estatísticas e eventos, né, que ele pode acessar e ter uma vivência com essa área, né? Bom, as considerações finais é que os resultados de forma combinada apontaram no sentido de que os aspectos
destacado nas constatações que foram resgatadas nos questionários e entrevistas, encontra total sintonia com a essência dos objetivos concretizados, né? Que seria o fluxo informacional, né, e o SAMIR. Conclui-se, então, que há necessidade de implementação das estratégias de serviços informacionais explicitados, né, que sugere-se a expansão dessas ideias, né, espraiadas ao longo da dissertação, né, para outros contextos, né, outras organizações, não só que tenham dois vínculos, mas também um vínculo só também funcionaria, né, a fim de que possa construir um ambiente de trabalho cada vez mais seguros aos trabalhadores, com a promoção da saúde e segurança do trabalho, né, ocupacional, por meio da prevenção efetiva dos eventos de acidentes ou quase acidentes e doenças ocupacionais. Então, seria isso. Muito obrigado a todos.